Conecte Internet, a conexão do futuro. Bem-vindo, bem-vindo, vem pra ser nosso cliente. Conecte Internet, aqui você é mais contente. Bem-vindo, bem-vindo, sem medo, vem com tudo. Conecte Internet, a conexão do futuro. Bem-vindo, bem-vindo, vem pra ser nosso cliente. Conecte Internet, aqui você é mais contente. Consultório Médico Marileia Carvalho. Consulta e procedimentos. Rua 15 de Novembro, 230, Centro de Itanguá. Telefone 99642-6386. Consultório Médico Marileia Carvalho. Rio Bonito, Itanguá. 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal Leste Fluminense. Grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre você que nos prestigia aí todos os dias acompanhando o programa Flávio Azevedo. Um beijo no seu coração. Minha gente, hoje é 16 de janeiro de 2025. Rapaz, comecei aqui em 14, hein? Lá vai 11 anos. Estou recebendo aqui meu amigo Roosevelt Monteiro hoje para conversarmos sobre qualificação profissional, para conversarmos sobre programa de estágio, para conversarmos sobre jovem aprendiz, né? São assuntos assim, extremamente interessantes. Ele está conosco aqui no estádio, aqui no estúdio, estágio que ele oferece lá, aqui no estúdio. Vou soltar a nossa vinhetinha aqui, sempre de abertura do programa Flávio Azevedo, e já volto aqui com o glorioso Roosevelt para gente, para ele dar uma boa tarde para você, para falarmos um pouco da empresa que ele representa, fazendo a captação aí de jovens, né, para esse aprendizado. É o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, e o Roosevelt Monteiro de Souza é representante dela aqui. Mas já a gente volta, não sai daí não, chama aí seus familiares, seus amigos, compartilha, deixa like e a gente volta já. Vamos lá, vinhetinha no ar, que a gente tem que mandar aqueles links aí para a rapaziada que fica aguardando para nos acompanhar aqui, né? Programa Flávio Azevedo, você sabe que aqui o negócio é você, né? Como diz aí, ó. O importante é você, como diz a nossa vinhetinha. Entrevista e utilidade é o nosso segredo.
Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista, utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você, o importante é você. Beleza, beleza, boa tarde, minha amiga Clemilda, lá em Tanguá, já deixando seu boa tarde pra gente aí, abrindo aqui o programa Flávio Azevedo, desse dia 16 de janeiro de 2025, aqui conosco. Seja bem-vinda e seja bem-vindos, amigos todos aí sempre nos prestigiando. É isso, minha gente. Roosevelt, meu amigo, muito obrigado aí pela sua presença aqui conosco. Deixa eu mandar um abraço aqui também para Maria Solange Lopes, nos prestigiando, obrigado. Som na caixa aqui para você. Bem-vindo, irmão, seu boa tarde para a galera aí. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, população de Rio Bonito. Obrigado. Vai lá. Agora sim, né? Muito boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, Flávio Azevedo. Boa tarde à população de Rio Bonito e população de cidades próximas, né? E, em principal, os empresários da região. Eu acho que é um recado importante que a gente vem trazer para os empresários aqui da região de Rio Bonito, para as regiões próximas, principalmente aí para além dos empresários, para os jovens. Deixa eu te interromper aqui, que eu não estou as... satisfeito com esse som, não. Estou achando. Fala, tá bom? Fala no de cá, vamos ver aqui. Acho que ele está mais nervoso, o microfone está mais nervoso que o seu telefone. Vamos lá, chega pro lado aqui. Vamos tentar de novo. Dá uma boa tarde de novo aí, vamos conferir agora. Vai lá. Melhorou o som? Agora sim. É o que estava faltando, na verdade, né? Então, novamente, uma boa tarde para todos. Boa tarde para a população de Rio Bonito, para os municípios próximos. Principalmente uma boa tarde aí para os empresários da região, que a gente tem muitas boas informações aí para eles hoje. E para os estudantes e para os jovens que buscam oportunidades para o primeiro emprego. A gente tem um público muito interessante, um público que a gente pode aí com oportunidades cedidas pela população, ou melhor, com oportunidades cedidas aí pelos empresários da região. E quando eu digo empresários, Flávio, eu falo de todos os segmentos, tá? A gente não se limita aí aos grandes empresários, estes são importantes. Mas o pequeno empresário, é importante saber que ele tem oportunidades, o CIE pode ajudá-lo muito, né, com a mão de obra qualificada, que é um grande... o mercadinho da esquina, o mercadinho da esquina, o armazenzinho do seu João, a lanchonetezinha ali, aquela padaria, o food truck, não é só o grande supermercado. Não é só um grande supermercado. Quando a gente costuma falar, principalmente no programa de estágio, a gente vai detalhar um pouco ele aqui hoje,
A gente tem uma visão do estagiário, é aquele profissional da administração, é aquele profissional do direito. É também esse profissional, tá? Mas, por regra, o programa de estágio ele tem um viés que é muito simples, que é justamente dar a oportunidade ao estudante de colocar em prática o que ele aprende em teoria. Então a gente fala aí do estudante de ensino médio, poucas empresas sabem, mas é muito importante isso. Aquele estudante lá de acima de 16 anos, como a legislação prevê, mas do ensino médio, do ensino técnico e também do ensino superior, todos esses têm possibilidade de estagiar. E o estágio é muito simples. Como foi bem colocado, ele está dando a oportunidade, a empresa vai dar a oportunidade para um estudante para ser inserido no mercado de trabalho de uma forma prática e simples. E um outro ponto que é muito importante, o empresário ele vai desenvolver essa mão de obra, ele vai qualificar esse profissional de acordo com o seu modelo de gestão. Então esse é um ponto fundamental, né? Quando a gente fala em mão de obra qualificada. É uma qualificação que o próprio empresário ele vai ter a responsabilidade lá de desenvolver esse profissional, e esse profissional, como objetivo dele, é seguir carreira na própria empresa. Se ele não segue carreira na própria empresa, ele vai ser desenvolvido e ser certamente absorvido pelo mercado de trabalho. Perfeito. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui Roosevelt Monteiro, ele é representante do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, né? E aí, minha gente, como agora nós ingressamos recentemente lá no TikTok também, eu coloco por lá uns recortes aqui do nosso programa, e boa tarde aqui para Aline Luiz nos acompanhando, seja bem-vinda, Aline. Eu vou pedir, Roosevelt, que você fale um pouquinho do CIEE, né, pra gente? CIEE. Que eu vou colocar lá esse recortezinho, falando um pouquinho da empresa, né? O entrevistado, geralmente, a gente pede para falar um pouco da biografia dele, né? Mas como hoje o personagem principal é o CIEE... Eu sou aqui o mero ator coadjuvante. Fala um pouquinho pra gente do CIEE, a proposta, como é que é isso, essa captação de jovens, de estudantes para programa de estágio, qualificação profissional, como é que funciona isso? CIEE, como você bem disse, é o Centro de Integração Empresa-Escola. Nós, no ano passado, completamos 60 anos no mercado, né, como pioneiros aí nos programas, né, principalmente quando a gente fala no programa de estágio, o programa Jovem Aprendiz. A nossa missão é a inserção de pessoas no mercado de trabalho. E é interessante a gente falar em pessoas, porque o programa Jovem Aprendiz tem lá o seu limite de idade, né, que é até 24 anos. Mas o estagiário ele não tem um limite de idade. São profissionais acima de 16 anos, mas precisam estar estudando, porque, como dito, ele coloca em prática, ele vai propor à empresa que vai contratá-lo, ele vai colocar em prática nessa empresa a atividade teórica que ele vai desenvolver na instituição de ensino. Então, é um recado importante aí para os empresários, né, para os empresários saberem que é possível, como a gente colocou muito bem, não só os grandes empresários, mas aquele pequeno também que tem a possibilidade de estar em expansão, precisa crescer, precisa ganhar fôlego financeiro. Então os programas têm as suas vantagens, que são uma vantagem bem interessante em relação ao custo-benefício. E isso no programa de estágio. No programa de aprendizagem, é importante também a gente falar que é uma questão legal. Poucas pessoas conhecem, ou talvez poucos empresários conhecem, mas existe uma legislação que fala sobre o programa de aprendizagem, a Lei 10.097 de 2000, que ela fala justamente sobre a obrigatoriedade de empresas, né, de diversos segmentos que têm um corpo de trabalho, né, profissionais CLTs, digamos assim. Essa empresa que tem mais de 7 funcionários, Flávio, ela já pode ter uma cota a cumprir. E quando a gente fala em cota a cumprir, que é a obrigatoriedade da lei, o que a gente propõe, na verdade, é não só que a empresa cumpra suas obrigações legais, mas que ela dê uma oportunidade para um profissional, para um jovem que está sendo inserido no mercado de trabalho, e principalmente que ela desenvolva esse profissional para que futuramente, né, ele possa desenvolver um bom trabalho nessa empresa, ou caso a empresa não o absorva como mão de obra, ele esteja preparado e qualificado para o mercado de trabalho. E como é que você dá essa captação desse jovem, desse estudante, dessa pessoa que você vai inserir lá na empresa? Como é que é isso? O cara que está ouvindo a gente aqui agora, como é que vai procurar? É site, internet, telefone? Muito simples, muito simples. O jovem, basta ele acessar o portal do CIEE,
CIE, portal do CIE, CIRJ. Né? Se ele colocar no Google lá, CIE Rio, CIRJ, vai aparecer o portal do CIE para ele. Nesse portal é interessante falar que o próprio estudante ele pode fazer o seu cadastro, né? Ele realiza o seu cadastro e após realizar esse cadastro, ele já está apto a verificar as vagas disponíveis para o seu perfil, de acordo com cada programa. Então, um jovem estudante que estuda na parte da manhã, tem uma disponibilidade na parte da tarde, por exemplo, ele pode fazer o programa, ele pode estar apto a ingressar no programa de aprendizagem, né? Porque a carga horária do programa ela já é reduzida justamente para que não haja impacto nas atividades escolares. Então, é muito interessante falar sobre isso, porque esse jovem, o programa em si, ele não tem absolutamente nenhum, ele não quer ter nenhum impacto, digamos assim, na atividade escolar desse jovem, muito pelo contrário, é um agregador a essa atividade. Esse jovem, na verdade, ele vai ser desenvolvido, né? Ele tem a sua parte que é importante, que é a atividade escolar, mas ele já vai ter ali os primeiros contatos com o mercado do trabalho. E essa capacitação, Flávio, é interessante isso, porque é o próprio CIE que faz esse processo de capacitação desse jovem. Né? Então, o programa de aprendizagem ele tem dois momentos de desenvolvimento, que é o desenvolvimento prático e o desenvolvimento teórico. O teórico é o próprio CIE que vai poder fazer esse desenvolvimento, que vai fazer esse desenvolvimento dele. Né? E ao ser desenvolvido com diversos cursos que nós temos à disposição da própria empresa, ele vai colocar isso em prática. Ele vai praticar na empresa todo esse conteúdo teórico, dando resultados para essa empresa, fazendo um trabalho de desenvolvimento, né, onde ele vai ser acompanhado por um monitor, por uma pessoa responsável, e ele vai ter todo o encaminhamento e todo o processo de desenvolvimento das suas atividades em parceria com uma empresa da região. Perfeito. O empresário, o empresário que participa desse processo, qual é a vantagem que ele tem em aderir, né, em se associar a esse... Essa é uma pergunta recorrente, né? Quando a gente fala sobre o programa de aprendizagem, né, e quando fala sobre o programa de estágio, na verdade, ambos os programas, né? A gente fala aí sobre... falando um pouco primeiro do programa de aprendizagem, para a gente misturar as licitações. A lei de aprendizagem é uma lei de 2000, e essa lei, ela disse exatamente o seguinte, que empresa de qualquer natureza, com seu corpo de trabalho, né, com a sua quantidade de empregados de CLT, que ela tem acima de 7 empregados, ela já pode ter a necessidade de cumprir uma cota, que ela é de mínimo 5% e máximo 15% do seu quadro. Ela vai destinar esse percentual a esse jovem aprendiz, ao programa de aprendizagem, consequentemente a esse jovem aprendiz. Então, assim, existe o benefício social, onde essa empresa onde esse profissional, esse empresário, ele vai estar dando a oportunidade, né, para uma pessoa ser ingressada no mercado de trabalho, principalmente pessoas que não têm conhecimento ou ainda não tiveram uma experiência no mercado. E além desse processo, uma oxigenação do seu quadro de funcionários, né? Então você veja só, se você tem um quadro de funcionários que tem 15, 20 anos de casa, quando tem um contato com um jovem, é natural que existe uma troca aí de experiências. Então isso é muito saudável para a corporação. A gente entende que isso é muito saudável para a corporação. Você vai ter um cara mais atualizado. Mais atualizado e com experiências sendo passadas para esse que precisa. Perfeito. Para esse estudante, para esse jovem que precisa. Do ponto de vista econômico, né? Alguns benefícios para a empresa, o FGTS desse jovem, por exemplo, o FGTS vale em 2%. Então, só eles estão falando de 75% de economia no recolhimento do FGTS. A carga horária desse jovem ela é reduzida. Tá? Esse jovem trabalha 4 ou 6 horas na empresa, então ele tem uma carga horária reduzida. E uma outra coisa que é muito bacana é que esse jovem, principalmente os jovens de hoje em dia, são muito antenados. Então, quem determina a atividade que esse jovem vai fazer, claro que essa atividade tem que ter uma correlação com o curso que ele fará. Né? E esse curso, previamente, ele é determinado pela empresa de acordo com a necessidade dela. Então, a gente tem um corpo comercial que visita esse empresário, entende a necessidade desse empresário, faz toda a parte burocrática e contratual e faz a captação desse jovem.
A sua pergunta, só fazendo um adendo aqui, a sua pergunta também foi como esse jovem se cadastra, como esse jovem faz esse processo de cadastramento, né? Todo jovem, ele está apto a fazer esse cadastro, na verdade, ele pode fazer o acesso ao portal, mas a gente também realiza frequentemente oficinas e palestras em instituições de ensino, que é justamente para fomentar esse processo com o jovem. Tem uma preocupação nossa de despertar a atenção, despertar o interesse desse jovem, para que, consequentemente, eu consiga atender a demanda das empresas. Então, a gente faz um trabalho em conjunto, não à toa que o nome do CI é o Centro de Integração de Empresa e Escola. A gente faz o fomento no empresário para poder fazer toda essa parte de cumprimento de cota, de entender a importância de ter o seu jovem no seu corpo de trabalho, mas também fomenta na instituição de ensino para que esse jovem desperte o interesse para entrar no mercado de trabalho. Então a gente faz esse trabalho aí basicamente em casadinha. Perfeito. Como é que a gente vai classificar essa diferença dos programas, de aprendizagem para lá, para cá? Talvez, assim como eu estou aqui meio que boiando, de repente esse jovem também fica, né? Será que eu vou fazer estágio? Para onde que eu vou? Para onde eu vou, exatamente. Porque lá nesse portal deve ter lá o opcional para você. Clica aqui de acordo com o seu interesse. Isso. No portal, na verdade, como ele faz o cadastro, o portal ele é definido como um cadastro que ele é realizado para o parceiro nosso. Quando a gente fala o parceiro, a gente diz o empresário, que vai gerar oportunidade para esse estudante, e para o estudante que está interessado numa oportunidade. O que difere, na verdade, Flávio, os programas de aprendizagem e o programa de estágio? Alguns pontos são interessantes. O principal deles é que o programa de aprendizagem, ele é um programa regido pela CLT. Então o jovem tem um contrato CLT, nessa modalidade de aprendiz, tem a carteira de trabalho assinada, tem um período lá de contrato por pré-determinado. E o programa de estágio, ele é um programa regido por uma outra legislação. Então, um dos principais pontos é o jovem aprendiz, aí falando um pouco para o empresário da região, tá? O programa de aprendizagem, para esse empresário, ele é para cumprimento de uma legislação, que ele tem obrigatoriedade. Então, hoje, o próprio empresário, ele consegue lá no site do GovBR, tem um link específico lá, ele consegue colocar o seu CNPJ, caso ele tenha alguma dúvida, para ele entender se ele é obrigado a contratar jovem aprendiz ou não, mesmo sabendo da legislação. O programa de estágio não. O programa de estágio ele não tem vínculo empregatício. O que favorece, em alguns casos, até o mesmo empresário que contrata o aprendiz, mas favorece em algum caso, principalmente com desoneração de folha de pagamento. Então, o custo para esse estagiário ele é menor e é uma mão de obra também qualificada. E aí eu, no caso, como empresário, eu posso ter as duas modalidades? Você pode ter as duas modalidades, nada te impede. O importante é a gente falar... contratos separados. Contratos separados, isso aí. Os convênios são feitos de forma separada, que é o convênio com o CIE. Mas é importante a gente lembrar da obrigatoriedade da legislação, que a empresa que contrata o aprendiz hoje, certamente é aquele empresário que ele tem a obrigatoriedade de fazer a contratação. Quando esse empresário não tem a obrigatoriedade, a gente faz uma visita, nós fazemos uma visita a esse empresário, entendemos a necessidade dele e compreendendo essa necessidade, a gente vê o que melhor se adequa para a sua realidade. Se é o programa de aprendizagem, se é o programa de estágio, mas todo esse processo ele é feito com um consultor comercial capacitado que visita esse empresário, entende o seu modelo de negócio, entende toda a sua estrutura de trabalho e eles, numa conversa até relativamente rápida, a gente consegue entender qual é a demanda e como nós podemos atender essa demanda. Então, se eu puder te falar hoje assim, de uma forma muito simples, a principal diferença em relação aos programas, uma das principais, é a questão do cumprimento da cota de jovem aprendiz para a empresa, que precisa ter lá o seu quantitativo, o seu percentual definido pelo Ministério da Economia, para ter aquele percentual de funcionários dedicados para esse aprendiz. E caso eu não tenha necessidade de cumprimento de cota, a gente auxilia em todo esse processo, inclusive, para entender, nós mesmos sugerimos à própria empresa fazer a contratação para atender essa necessidade com o programa de estágio. Mas ambos os programas, isso é importante falar, tem essa similaridade entre teoria e prática. A diferença é que no CIE, no programa de aprendizagem,
A capacitação desse aprendiz, ela é feita pelo CIE. No programa de estágio, a parte teórica é a instituição de ensino. Então é o ensino médio, é aquela escola técnica, ou mais comumente até falando das próprias universidades. Esse jovem, lá atrás o jovem quando vinha de casa vinha mais cru, né? Vinha só com o ambiente doméstico ali, sem experiência, né? Como você já disse anteriormente, o jovem hoje ele é bem mais antenado, né? Bem mais informado de tudo, e a rede social, a própria televisão, etc. E tal. A escola dá uma carga, entendo hoje, maior de sociedade, informação, sociedade, etc. E tal. E imagino que esse baque não deve ser tão grande para esse jovem, né? Ele já está mais ou menos do que antigamente, quando a gente chegava a nossa geração, por exemplo, quando chegava no primeiro emprego, aquilo era uma grande novidade, né? Como é que você vê essa diferença na verdade, a gente esse lapso temporal aí? A gente pode falar que na nossa época a coisa até assustava, né? Para onde que a gente vai caminhar? O que a gente faz agora? Exatamente. Né? Coisa que a geração de hoje já está mais desenvolvida. Quando esse aprendiz ele é contratado, aí voltando para o programa de aprendizagem, quando ele é contratado, ele passa por um período de capacitação inicial de 11 dias com a equipe do CIE. Qual a importância dessa capacitação inicial? Exatamente esse ponto que você falou. Para ambientar esse jovem com o mercado de trabalho. Então, ali ele começa a ter noções iniciais de como ele pode se comportar, né? Detalhes como, por exemplo, de como ele vai lidar com o gestor dele, como é que ele vai chegar na empresa, como ele vai se comportar, né? O que é o mercado de trabalho, o que ele precisa saber como noções básicas, carga horária, o horário que ele vai atuar, responsabilidade. Você vai profissionalizar esse cara, né? Esse é o nosso objetivo. Para ele não objetivo. chegar tão cru também. Esse é o né? nosso objetivo. Isso no início. Porque depois que ele passa por esse processo de capacitação inicial, ele continua com esse processo até o final do curso dele. Então, o processo de teoria e prática ele é concomitante. O jovem ele fica um dia de capacitação, ele tem um dia de teoria, 4 dias de prática. Então, esse processo é contínuo até o final do curso dele, até o final do programa de aprendizagem. Eu acho isso extremamente necessário por conta, eu entendo que hoje ainda temos muitos jovens que saem de uma família muito protetora, muito, né? Muito galinha chota, né? Exatamente. E aí o sujeito chega, por vezes, achando que vão fazer a vontade dele, que o patrão é a mamãe, né? Que o cara chora e cede, etc e tal. E a vida lá fora é um pouco tem diferente. Um ritmo totalmente diferente. Tem uma competição, um pouco diferente, né? Tem uma competição, né? Entre profissionais ali que estão trabalhando por carreira, por salários melhores, etc e tal. E aí a formação vai trazer essa... Vai meio que desmamar esse sujeito da barra da saia da mãe. A ideia é exatamente essa, Flávio. A gente apresentar para esse jovem o que é o mercado de trabalho, né? As primeiras experiências que ele vai ter ali no mercado de trabalho. E importante falar que esse processo ele é feito em parceria com a empresa, né? Ou seja, a gente tem a parte que a gente tem a responsabilidade, né? De fazer a parte de teoria mesmo, de aprendizagem, ter um instrutor em sala de aula, fazendo toda a parte lá do conteúdo programático do curso, mas a parte prática na empresa, é sempre bom lembrar que ela sempre será realizada com o monitoramento de um profissional que a própria empresa vai direcionar, vai informar. Então, assim, a gente tem o cuidado com esse profissional, né? Ou melhor, tem o cuidado com esse futuro profissional, né? Que está ali em desenvolvimento. E tem muitos talentos, tá? É muito interessante quando a gente vai numa empresa que vê o nosso crachá, né? Vê a nossa logo, geralmente, mas eu fui estagiário no CIE, ou eu fui jovem aprendiz no CIE, e hoje são pessoas que estão em cargos aí de gestão, são gerentes, supervisores, analistas comerciais. Então, é muito satisfatório ver a evolução desse jovem que entrou através de um programa, não tinha conhecimento de como as coisas funcionavam, foi desenvolvido em parceria com a empresa, né, foi absorvido terminando o curso pelo próprio empregador, né? O curso de aprendizagem ele tem um período de duração, né? Quando ele termina esse período, a gente pode falar um pouco disso também,
quando a gente termina esse período de duração, a empresa tem duas possibilidades. Ou ele vai ingressar no mercado de trabalho através de outras instituições, mas já tendo um preparo ali que foi adquirido ao longo do período, ou o que é mais satisfatório para a gente, quando a própria empresa absorve esse profissional, né? Que é até mais interessante, já que ela desenvolveu ele durante todo esse período, ele já está acostumado com todo o processo, toda a gestão, né, todo o modelo de negócio da empresa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ronaldo Rangel, nos acompanhando aqui, dizendo boa tarde, Flávio. Lucas Orsay, que é o filho dele, passou em primeiro lugar para engenharia mecânica na UERJ. Parabéns, Ronaldo. Dá um abraço aí dá um abraço no Lucas aí, parabéns para ele, saúde e sucesso. Vamos em frente. Mais um engenheiro daqui a uns anos aí no mercado. Que futuramente pode ser um estagiário do CIE. É o ensino superior, né? Ensino superior também tem que estar estudando, né? Tem que estar estudando, obrigatoriamente está estudando. Tem uma menina lá em casa que está querendo fazer direito. Também cabe? Também tem a possibilidade. Fazendo um resumo rápido, quando a gente fala dos programas, né? A gente falou um pouco sobre o programa de aprendizagem, pode voltar a falar sobre isso também. Mas quando a gente fala em programa de estágio de aprendizagem, fazendo até um paralelo com os dois, qual é o público que a gente quer atingir quando a gente fala, eu preciso de um jovem aprendiz, quem é esse profissional, quem é esse futuro profissional, quem é esse jovem? Então o programa de aprendizagem, como a legislação determina, são jovens de 14 a 24 anos, tá? Se tiver em idade escolar, obrigatoriamente precisa estar matriculado e frequentando, não pode ter evadido da escola. Até porque a gente faz um acompanhamento em parceria com as instituições de ensino e temos todo o cuidado de acompanhar a evolução desse profissional para saber se a atividade como aprendizagem não está impactando na atividade escolar. Sim. Sempre colocando como prioridade a instituição de ensino, né, o ensino desse estudante. Então, o aprendiz são jovens de 14 a 24 anos, incompletos, e o estagiário, eles são estudantes acima de 16 anos do ensino médio, técnico ou superior. Então tem uma diferençazinha que é interessante aí, mas em algum momento, como você colocou agora há pouco, esse jovem que vai lá se cadastrar no portal, ele pode optar pelas duas coisas. E não tem nada a ver, o fato dele ser oriundo de escola pública, escola privada. Não tem nada a ver. Ele tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Não tem problema se ele é de escola privada. Não tem problema. Perfeito. É claro que a gente pelo viés social, a gente sempre vai ter um olhar diferenciado para o jovem da instituição pública. Sim. Né? Até por questões de prioridade, sempre como prioridade para poder dar oportunidade para esses jovens que nós entendemos ali que pode vir até estar em condição de vulnerabilidade social e tudo mais. Por isso que também a gente tem uma equipe de assistência social no CIE, uma equipe muito forte de assistência social e de psicólogos, tá? Que a gente faz todo um acompanhamento também com esse jovem em sala de aula. Então a gente tem um cuidado, um carinho, uma cautela muito grande com esse jovem, o Flávio, que faz que são esses jovens que são capacitados por nós, né? Então, fazendo um resumo rápido aqui, Flávio, para você. Jovem aprendiz são jovens de 14 a 24 anos incompletos, que estejam estudando ou tenham terminado o ensino médio. Programa de estágio, estudantes do ensino médio, técnico ou superior acima de 16 anos, ou seja, não tem limite de idade. Então a gente tem casos de estagiários aí de 50 anos, de 60 anos. Puxa, que legal. Né? Porque a palavra estagiário remete a um menino começando, né? Exatamente. E aí a pessoa às vezes entrou numa formação nova, largou uma carreira, está querendo iniciar outra e já está numa idade média, né? Pode estagiar normalmente. E aí são... E o programa Abraça. E o programa Abraça em parceria com essa empresa que vai gerar oportunidade para ele. Né? Que é o empresário, que é aquela pessoa que de fato a gente na verdade a gente se aproxima todo dia através de ações e estratégias de comunicação, de visitas comerciais, de apresentação de programas, de eventos. Então a gente busca, tão interessante quanto o jovem, para atender a necessidade da empresa, é a própria empresa para gerar essa oportunidade. Então o nosso trabalho ele é contínuo, incessante, para a gente conseguir aí falar com esse empresário e tornar para esse empresário
o programa, até nas apresentações que são realizadas, tornar para esse empresário, fazer com que ele compreenda a importância de ter um estagiário na sua empresa, a importância de ter um jovem aprendiz na sua empresa, porque nós ouvimos muito falar sobre qualificação profissional, né? Então são programas que auxiliam muito no desenvolvimento para atender específicas necessidades, porque o programa de estágio especificamente, em tese, todo estudante ele pode estagiar em diversas áreas. O que precisa existir uma correlação com relação à atividade que esse estudante vai fazer e o segmento da empresa. Né? Se ele tem uma clínica médica, ele pode, os profissionais que poderão atuar, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, talvez assistentes sociais, e a empresa, quando traz essa necessidade para a gente tranquiliza ela nesse sentido. Quando a empresa traz essa necessidade para a gente olha, essa parte já é nossa, essa parte já é um auxílio que nós vamos dar, porque o nosso objetivo é tornar isso interessante para você do ponto de vista o CIE acaba sendo um facilitador para ambas as partes. Fazemos um trabalho de consultoria, eu acho que essa é a palavra. A gente trabalha, a empresa ela traz uma questão, traz uma situação ou um possível problema, e o que a gente quer facilitar para essa empresa e levar para essa empresa a solução desse problema. Perfeito. Minha gente, estamos recebendo aqui Roosevelt Monteiro, aqui nessa tarde, aqui no programa Flávio Azevedo. Estamos falando aqui sobre um tema extremamente interessante. Ele que é representante, é coordenador regional do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. E estamos conversando aqui sobre qualificação profissional, programa de estágio, jovem aprendiz, né? A moçada corre muito atrás de emprego, a gente vê muita gente procurando emprego, procurando trabalho, mas não existe assim um esforço na gente se qualificar até nessa procura por trabalho, como é que é isso, etc. E tal. E empresas como o CCE vão dar meio que esse norte, que por vezes até a apresentação que você faz na hora de levar o currículo em determinado lugar determina se você vai ser contratado ou não de acordo com a sua vestimenta, cabelo, a forma como você chegou lá e conversou com a pessoa a quem você entregou o currículo, fala mais ou menos disso, né? Eu vejo assim, ali por exemplo, no Açougue e Restaurante Macedo, ali em Rio Bonito, ali, próximo ali do Hotel Bristol, ali naquela área ali, abriu agora cerca de 6, 7, 8 meses. Constantemente eles estão com um cartaz lá dizendo precisa-se de auxiliar de serviço gerais. Constantemente eles estão com essa plaquinha lá, nas duas portas. Entra gente pra caramba ali, já vi entrar pessoas que na rede social me abordam dizendo, você não sabe de onde está precisando. Esse dia um sujeito mandou uma mensagem mesmo, Flávio, sabe de onde está precisando de alguém para trabalhar? Não, eu falei, rapaz, encontrei você comprando carne lá no Açougue Macedo semana passada. E tinha uma placa lá na porta dizendo, precisa-se de auxiliar de serviços gerais sem experiência. Está escrito assim, não viu não? Não, mas acontece, não, mas lá, não, aí... Aí eu descubro que o sujeito não está precisando tanto, né? Mas fala um pouco disso, Roosevelt, como é que você vê isso? Você tocou num assunto interessante, né? Quando a gente fala aí da apresentação, né? Principalmente para esses jovens, né? Ou para quem ainda não tem experiência, né? Dessas dúvidas, como é que eu faço para elaborar um currículo, qual é a minha dúvida, como é que eu faço para fazer um processo seletivo. Todo jovem, independente do programa que ele vai se candidatar, Flávio, é o seguinte, o jovem ou o estudante, ele, ao se cadastrar no portal do CIE, e quando ele faz esse cadastro, automaticamente todas as vagas que estão disponíveis de parceiros nossos para aquela região, ele já consegue identificar, não igual essa plaquinha lá do Macedo, mas ele já consegue identificar no portal lá o que a empresa está ofertando para ele. Quando ele identifica essa oportunidade, né, ali ele já faz todo o processo de envio do seu currículo. Mas a gente faz um trabalho que antecede esse processo, que é da elaboração de currículo. O jovem, quando ele faz a inscrição no site do CIE, ele tem um login e uma senha, que é um processo normal, né, por questões de segurança. E na plataforma do CIE, existe uma plataforma de saber, né, uma plataforma de qualificação, na modalidade aí EAD, né, online, que a gente chama de saber virtual, é um nome até interessante.
E qual a importância dessa plataforma? Quando esse jovem ele faz o cadastro no site do CIE, ele consegue acessar essa plataforma. E nessa plataforma, ele vai ter uma trilha de conhecimento onde nós abordaremos vários temas comportamentais e técnicos, e muitos, inclusive, em linha com o que você falou. Dúvida de como vou fazer para elaborar meu currículo. A gente consegue dar um auxílio para esse jovem de como é que ele faz esse processo. Né? Dúvida de como eu vou me comportar em processo seletivo. Né? O que eu devo falar nesse processo seletivo. Então são dicas valiosíssimas que esse jovem ele precisa ter para ele ter um destaque numa primeira entrevista de emprego, no primeiro contato que ele vai ter ali com o entrevistador ou com o RH de uma empresa. E o mais importante, né, quando a gente fala para esse jovem, quando esse jovem ele se cadastra no site do CIE e quando ele tem a oportunidade de fazer essa trilha de conhecimento, isso não tem custo nenhum para ele. O que a gente sempre comenta com os jovens é que ele tenha a disponibilidade de tempo. Ele invista o tempo para que ele consiga aí ter esse desenvolvimento, que obviamente vai ser benéfico para ele no futuro. Né? Para que ele não chegue numa entrevista de emprego e tenha dúvida do que falar, ou tenha dúvida de como ele vai se vestir. Então, tem todo esse processo aí que a gente consegue auxiliar esse jovem. Perfeito. Vamos um pouquinho, Roosevelt, ali do outro lado do balcão, já que estamos falando aqui de empresas. Vamos ali para o outro lado do balcão, sobretudo nas cidades interioranas, como Rio Bonito, Tanguá, Jardim, a região que você atua, sobretudo, você deve ter encontrado já o que eu vou falar aqui agora. Esse empresário é muito desconfiado, né? Eu vou pagar mais imposto, vai dar ruim aqui, ainda aquele ranço interiorano de roça que a gente carrega por vezes, né? Ele já vai ficar um pouco desconfiado porque ele não te conhece, né? Exatamente. Quem é você? Exatamente isso. Inclusive, empresas igual a sua, que por vezes trazem um representante que é daquele meio, não, é a filha de fulano, é o filho de ciclano, etc. Então, geralmente esse cara abre a porta mais tranquilo porque tem essa referência familiar de que, não, é a neta de seu fulano que passou ali. Faz um link com alguém que te dá uma segurança. Exatamente, aí, né? Mas quando chega alguém totalmente estranho, ainda mais Rio Bonito que tem essa característica, como é que é quebrar esse gelo e que recado que você deixa para esse empresário? Como é que é isso? É um desafio. Imagina. É um desafio grande. O que a gente busca fazer, eu vou te dar um exemplo do que está exatamente acontecendo aqui agora. Através de pessoas influentes como você, a gente conseguir trazer uma proximidade para que as pessoas pelo menos comecem a ver a gente mais vezes. Né? Então, é aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se você vai, se a pessoa começa a frequentemente ver a sua imagem, né? Se você foi uma vez numa empresa, talvez a pessoa não tenha te atendido muito bem, ou por questões de tempo, ou N motivos, mas ali você teve a sua disponibilidade, a gente insiste mais um tempo, volta até essa empresa, né? Tendo a primeira oportunidade, a gente faz toda uma apresentação comercial pautada em números, pautada em dados, pautada em questões legais, legislação, referências de contratos que nós tivemos anteriormente. Então, uma coisa que funciona muito bem, por exemplo, quando a gente fala de empresas públicas, né, é que a gente hoje tem um contrato com o Tribunal de Justiça, um contrato enorme, né, de uma licitação. Então, são questões que para a gente traz, para a gente, na verdade, ou para quem a gente quer atingir, traz mais segurança. E a gente tem que entender e a gente tem que trabalhar conforme a cultura de cada região, né? Pode parecer uma questão simples, mas se a gente já sai de São Gonçalo, por exemplo, e vem para Rio Bonito e vai para Silva Jardim, a gente tem um público que é diferente. Então a gente tem que entender, estudar esse público, fazer todo um trabalho ali de reconhecimento na região, de reconhecimento na região, né? E ter essa aproximação com eles, né? Torno a dizer, é desafiador, mas a partir do momento, aí tem as suas vantagens também, né? A partir do momento que você consegue quebrar alguma barreira, consegue fechar um contrato com uma empresa que já vai te dar como referência para uma segunda, que já vai te dar como referência para uma terceira, então, assim, é curioso que você muitas vezes chega nessa empresa, as pessoas já te conhecem, entre aspas, porque eles já tiveram a referência às anteriores. Então ele já sabe que você faz tal programa, que você já visitou
de repente lá o Mancebo, ou que já visitou a Rede Senec, ou que já visitou o Armazém Rio, então já te dão algumas referências ali, né? Eu acho que pra gente aqui o desafio maior é quebrar a primeira barreira. Conseguindo isso, as coisas vão evoluindo. Perfeito. Uma outra questão aqui a título de reflexão. Programas como esse que o CIE e outras empresas desse mesmo ramo desenvolvem, isso vem a partir de um entendimento e de uma lógica que o governo federal cria, né? Então, até mesmo para você qualificar a pessoa, tem toda uma legislação. E aí você me falou desse contrato importante com o Tribunal de Justiça, por exemplo. Eu sinto falta das prefeituras fazendo parte desses programas, sabe? Por vezes tem aquela reclamação de falta pessoal, falta gente, não sei o quê, tal. Abrir um processo seletivo, não vê ninguém, ou não vê gente suficiente, etc. Não seria mais um caminho, né? Se a prefeitura celebra um contrato também com uma empresa igual a sua? Eu sei que aquele dedo político que por vezes tem, né, no cabresto que se coloca em vagas que são oferecidas, claro, com o CIE não vai ter, tal, vai ter uma questão totalmente profissional nessa relação aí. Mas por vezes eu sinto falta do poder público participando mais de programas que eles mesmos estimularam para desenvolver a sociedade. É um contraditório. É meio esquisito isso, né, cara? Eu costumo sempre falar das placas fotovoltaicas para energia solar, por exemplo. Na minha concepção, todos os prédios públicos deveriam dispor dessa tecnologia, para dar o exemplo para nós, né? Mas você vê muito raramente no prédio público energia solar, né? Quem está usando isso é a iniciativa privada, são as empresas, a residência, o cidadão, né? E eu sempre fico olhando esses mecanismos e ferramentas que é nítido que ele foi estimulado e criado pelo governo, né? Para você desenvolver pessoas, indivíduos e atividades, e acaba que eles mesmos não lançam mão do negócio. Como é que você vê isso na condição de alguém que trabalha com esse segmento, ou já temos prefeituras da região que tem isso? Importante. Como é que é isso, cara? Uma das metas, né, estabelecidas pela nossa gestão. Só para contribuir, até porque eu, como um chato jornalista, quando chega nessas horas de sufoco, que não, está faltando ali porque não tem gente, que não sei o que, eu geralmente falo assim, cara, mas sai um ônibus universitário, saem 5, 6 ônibus universitários de Rio Bonito, por exemplo, todos os dias, com futuros fisioterapeutas, futuros enfermeiros, futuros jornalistas, futuro um monte de coisa, e o cara está dizendo que está faltando gente. Mas peraí, cara, por que não abre um programa de estágio, um programa e para a prefeitura que já fomenta esse transporte universitário, eu entendo que isso poderia ser colocado até como uma moeda de troca. Olha, uma contrapartida, eu estou te dando aqui o transporte gratuitamente, você me devolve em mão de obra de 2 horas diárias, 3 horas diárias, de acordo com a atividade que o cara vai fazer. Eu tenho essa loucura aqui na cabeça, não sei se faz sentido, né? Pode me corrigir se eu estiver falando uma grande bobagem. Não tá não. Diz como é que você vê isso. Eu ainda vou falar, eu vou comentar o que você falou, mas vou pegar esse gancho que você comentou agora aí, sobre o transporte universitário, que é o seguinte. É curioso que estudantes saiam daqui, curioso, né? Que estudantes saiam daqui para outro município, que é até um trajeto considerável, para estudar em outro município e fazer estágio em outro município. Eu costumo dizer, gerar riqueza em outro lugar. Isso foi uma conversa, uma conversa que eu tive na gestão passada. E acaba esse cara ficando lá. A economia gira lá. Ele vai fazer estágio. Ele vai receber a bolsa em Niterói, de no Rio de Janeiro, etc. E por ali ele fica, ele é captado pelo comércio ali. Não. Ele vai, a bolsa que ele vai ganhar da empresa que vai contratá-lo como estagiário, ele vai gastar lá. Sim. Né? O que poderia estar gerando a economia daqui. Exatamente. Né? Pensa exatamente. Então o raciocínio não está doido. Pô, cara, o teu raciocínio está certo. Né? É um ponto positivo aí. Né? O seu raciocínio está certo. O programa de estágio, ele tem como eu coloquei agora há pouco, uma das questões que
diferem o estágio da aprendizagem, principalmente quando a gente fala o jovem aprendiz sendo seletista. Quando a gente fala no CLT, tem toda a questão de encargos e tudo mais, apesar das vantagens do programa com custos menores. O programa de estágio, ele não tendo esse viés de CLT, ele não tendo vínculo empregatício, ele já se torna um facilitador, porque o custo de contratação do estagiário ele é muito menor. Isso não só para a prefeitura, para o poder público, mas também para o poder privado. Para qualquer contratante. Né? É menos burocrático, é um processo rápido. A divulgação de vaga é um processo também relativamente rápido, porque a gente depende das instituições de ensino serem conveniadas com a gente. Todas elas são praticamente. Né? A divulgação de vagas, quando a gente abre uma vaga e fecha um processo seletivo, somos nós que temos a responsabilidade de interagir com a instituição de ensino para abrir essa vaga e captar esse jovem, esse estudante, né, para fornecer esse profissional para a empresa, futuro profissional para a empresa. Agora, o poder público é um desafio que nós temos aí, particularmente eu tenho esse ano de 2025 para essa área para essa minha região que eu atuo, da unidade do CIE, que é em Niterói. São 8 municípios da Fluminense, então eu estou falando de Niterói, Maricá, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Saquarema, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Dessas regiões nós temos a Prefeitura de Maricá, que é uma parceira nossa. Nós temos a Prefeitura de Tanguá, vizinha aqui, que é parceira nossa. Nós estamos numa negociação em andamento com a Prefeitura de São Gonçalo. Quando a gente consegue, Flávio, falar com esse prefeito, como a gente consegue entender, quando o prefeito consegue entender a importância não só, né, do social do programa, que é a oportunidade para os estudantes, como já foi dito, mas como ele ter determinadas mãos de obras atendidas por esse profissional, e digo mais, profissional na área de formação dessa demanda, dificilmente ele não fecha negócio com a gente. Claro que vai vir o lado burocrático da coisa, né? A gente está falando de poder público, se é uma licitação, se é uma dispensa, se é uma dispensa com a documentação que a gente precisa. A gente tem muitos casos de contratos que nós fazemos por dispensa, porque a natureza do nosso negócio permite isso. E a gente tem um corpo jurídico muito forte para isso. Isso que eu ia falar, você já deve ter um corpo jurídico para já, sem dúvida. Apresentar isso, deixa o restante com a gente. Claro, né? Quando a gente, na verdade, trata com o poder público, quando a gente trata com o poder público para poder falar sobre o programa de estágio, a gente literalmente entrega todo o processo pronto para ele analisar. Todas as questões de certidões, o lado burocrático da coisa, né? E todo o parecer de dispensa, todo o processo de licitação, a gente já faz todo esse processo com eles. Então, assim, o que impede, muitas vezes, o poder público de fazer o processo, né, de contratação de estagiário? Falta de conhecimento da nossa parte. Falta de conhecimento ou talvez uma falta de acessibilidade da nossa parte. Sim. Então, é uma questão aí que envolve mais um desafio de nossa parte de chegar às pessoas, né, e chegando essas pessoas, apresentando, vendendo a ideia, vendendo todo o projeto, esclarecendo como é que funciona, falando sobre a mão de obra, falando sobre o social, falando sobre esse estagiário, que vai ser esse estudante do município que terá a oportunidade de fazer uma atividade dentro de uma prefeitura, dentro de uma secretaria de obras, dentro de uma secretaria de administração, secretaria de educação. Essa é outra potencial enorme. Essa é outra curiosidade que me bateu aqui. Eu consigo direcionar isso, dizer assim, dizer, por exemplo, Roosevelt, eu gostaria que fossem estudantes de Rio Bonito, específico, vamos dizer, o prefeito. Já é uma premissa estabelecida. A gente consegue fechar isso para que só jovens de Rio Bonito sejam beneficiados? A gente já entende isso intrínseco ao projeto. Quando a gente fala de um projeto para uma prefeitura, por exemplo, aqui em Rio Bonito, já está praticamente estabelecido para a gente, a não ser que tenha alguma questão, né, alguma questão estabelecida pelo contratante, né, pela prefeitura, e serem jovens de outros locais, mas já está para a gente estabelecido que serão jovens daqui. Sim. É nada mais justo, né, de dar oportunidade para quem é do município, né, e para que esse jovem faça esse trabalho de parceria, de atividade com a prefeitura. Agora, as possibilidades são muitas. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, o perfil Região Turística Caminhos da Mata Atlântica escreve aqui: pesquisas apontam que na região, aqui na nossa, que é mais ou menos a região que se atua, né? A região turística Caminhos da Mata Atlântica, São Gonçalo até Silva Jardim. Tem várias, na nossa região,
Tem várias vagas de trabalho ociosas porque o empresário não encontrou gente qualificada para ocupar essa vaga especificamente. E aí eu concordo com o que ele diz aqui, porque no condomínio industrial aqui a gente tem isso. Eu converso com empresários aqui que falam assim, Flávio, eu tenho essa vaga aqui há 2 anos. Eu não consigo encontrar. Não consegue fechar. Ou busca profissional de fora. Se eu trazer alguém do Rio e tal, vai ficar caro, porque às vezes eu tenho que trazer a família do cara, pagar o aluguel dele aqui, etc. E aí não compensa. Eu vou quebrando galho aqui, mas eu não encontro uma pessoa em Rio Bonito qualificada para esta função. Uma vez eu até ensinei mas aí apareceu uma empresa, não sei de onde, pagou um salário maior e levou o cara para Macaé, para essas áreas petrolíferas, né? Sim, offshore. Eu lembro, por exemplo, uma crítica 2010, eu acho, eu fiz um texto sobre os nossos rios e valões que estavam cheios de mato. O secretário de obra me chamou lá e falou assim, Flávio, se você encontrar um trabalhador para a gente dar uma capinada aí nesses rios, e você fala comigo, pode trazer aqui que eu vou contrato na hora. Eu olhei para a cara dele e falei, mas por quê? Não tem ninguém, Flávio. Era a época que o Comperj estava bombando, e a mão de obra braçal de Rio Bonito e Tanguá desapareceu, estava todo mundo no Comperj. E está tudo certo, o Comperj pagava, na época, R$5.000, mais plano dentário, plano de saúde, não sei o que, tal, e aqui pagava um salário mínimo, né? Então, assim, você para fazer uma obra na sua casa, os pedreiros desapareceram, estavam todos no Comperj, né? E aí eu comecei, a partir daí eu parei para pensar e falei, cara, tem uma coisa interessante aí, que muita gente ainda não entendeu que por vezes a dificuldade é uma janela de oportunidade, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. A gente que tem uma certa formação, né, que faz curso de Sebrae, essas coisas, etc. e tal, acaba aprendendo isso, né? Que muita gente ficou rica porque percebeu em determinado momento ali, num terremoto, numa pandemia, não sei das quantas. Quanta gente está com um negócio estabelecido aí que foi criado na pandemia? O cara abandonou a empresa dele ou perdeu o emprego, resolveu fazer bolo, resolveu vender alguma coisa. Onde alguns viram um problema, alguém me enxergou uma oportunidade. Exatamente. É uma frase pronta, mas não deixa de ser. É verdade. E eu acho que a gente precisava trabalhar mais esse conceito, sabe, Roosevelt? Assim, não sei como é que a gente pode fazer isso. Eu até abro portas aqui para receber você e o CER, e o pessoal do GIBET já teve aqui também, outros. Já teve gente do Sebrae aqui, a gente conversando sobre isso. Mas eu percebo que a gente não consegue repercutir na cabeça da sociedade, por vezes até de quem governa municipalmente, essas questões, essa lógica do treinamento, da qualificação, né? Por exemplo, aquele pedreiro que ficava sentado no botequim esperando alguém ir lá contratar ele chegava meio bêbado para resolver o seu problema, isso acabou. O pedreiro hoje ele tem que ter qualificação, tem muitas empresas aí que estão exigindo a certificação, que vem do Sistema S, né, etc. E tal. E tem uma galera que não atentou para isso ainda. Não. E aí reclama que não tem emprego, que não tem oportunidade de trabalho, mas na verdade tem sim. Ele é quem não está qualificado para ocupar aquela função. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, a mídia de maneira geral trata pouco desses assuntos na minha concepção. Não sei se você concorda com a minha linha de raciocínio. Eu concordo. Quando a gente fala aí no nosso movimento aqui para o município, né? Específico para cá, mas aí a gente pode abranger isso aí para o estado inteiro, para a nossa área de atuação. A qualificação ela começa no interesse desse profissional ou no interesse na carreira que esse profissional vai seguir, na carreira que esse jovem vai seguir, não é nem o profissional, o futuro profissional, né? Que esse jovem vai seguir. Então, vou te dar um exemplo aqui. Nós hoje temos 21 cursos de capacitação no CIE. Tá? Inclusive, uma das partes importantes quando a gente fala aqui na região, que é turismo, nós temos um curso de turismo quando a gente fala de capacitação do jovem aprendiz. Existe esse curso de turismo no CIE. Meia-idade aprendiz, não? Aprendiz na área de turismo. Será que tem vaga para um meia-idade aprendiz? Se tiver, eu vou lá, cara. Eu acho que a gente passou um pouquinho dessa fase. Eu gosto de... Eu te acompanho lá, rapaz. Mas pra gente pegar essa parte de aprendiz, acho que a gente já passou um pouquinho, né? Onde que é interessante aí, Flávio? Esse profissional, quando esse jovem ele começa a sua atividade, a sua primeira experiência de trabalho, ali vai ser o pontapé inicial para ele entender para que área ele vai atuar. Então a gente não pode falar quando a gente fala da necessidade do mercado,
primeiro ponto que eu acho que é fundamental, eu tive uma conversa na Prefeitura de São Gonçalo, falando sobre isso. O primeiro ponto é a gente entender qual é qual é o principal negócio da região. Aqui em Rio Bonito a gente fala muito de turismo, né? A gente fala de turismo, a gente tem a parte também mais rural, então a gente tem aquele pequeno agricultor. Então, assim, se a gente quer gerar uma oportunidade para o município, a gente tem que entender qual é o segmento que a gente vai atuar. O que a gente vai falar? Turismo já é um ponto aqui que é interessante de se abordar aqui em Rio Bonito, né? Que é onde vai dar visibilidade, onde vai dar movimento para a cidade, gerar economia e tudo mais. Mas tudo começa quando a empresa, ela tendo essa necessidade, ela chega para a gente, né? Ela tendo lá, recebendo a nossa visita lá, a gente começa a entender o que de fato ela precisa. Toda conversa que a gente faz com o empresário, o primeiro ponto que eu pergunto é o seguinte: qual a necessidade que você tem hoje? O que você precisa? Ou por que você procurou a gente, ou te agradeço por ter recebido, o que a gente pode te ajudar, enfim. Mas esse primeiro contato que a gente vai ter com a empresa, a gente tem que entender a necessidade que ela precisa, o que ela precisa, hoje, qual é a realidade que ela tem hoje, ou quais são as suas dores, né? O que ele precisa hoje, o que hoje está incomodando, como é que a gente pode contribuir. E o programa de aprendizagem, o programa de estágio, nada mais é do que qualificação, mão de obra. A gente está formando profissionais para atender essa necessidade. E muitas empresas, às vezes, ficam com dúvida de qual é a necessidade que ela tem. O que ela precisa? Eu preciso contratar um estagiário de administração. Ou eu preciso contratar um estagiário de TI. Mas será que são essas as áreas de formação que você precisa? Então, a nossa consultoria comercial, ela tem esse olhar crítico para entender a necessidade dela e trabalhar exatamente em cima desse ponto. Mas o que, de fato, a gente precisa é fazer um movimento, né? E aí esse movimento muito em conversa, muito ouvindo os empresários do município, os empresários da região, é fazer um movimento para a gente conseguir entender onde estão as principais demandas de atividades. Quais são os principais cursos de contratação? Ou no caso do programa de aprendizagem, sabendo que eu tenho uma cota a cumprir e tenho que contratar para cumprir essa cota, quais são as atividades que você precisa que nós desenvolvamos, que a gente consiga desenvolver para atender essa demanda que você tem hoje? Então, assim, é um diálogo muito interessante, é um diálogo que a gente precisa ter com esses empresários, né? A gente tem muita solução para dar para eles, né? O que falta hoje, talvez, é aquela barreira que a gente tem que ultrapassar quando a gente fala de pessoas que talvez ainda não conheçam o CIE ou não conheçam os programas. O CIE, os programas talvez até conheçam, né? Porque a gente tem algumas empresas aqui na região que atende com outro agente de integração. Mas a gente quer dar a essa empresa a oportunidade de ela ter uma opção, dela entender que, olha, existe essa empresa que atende vocês, mas também existe o CIE. E o CIE está aqui para propor a você outras ideias, outras propostas, outras vantagens, uma qualificação melhor, uma qualificação maior ou diferenciada para esse aprendiz que você trabalha hoje e para que você tenha a experiência de contratação desses aprendizes e, principalmente, desmistificar a questão de não só ter a visão do cumprimento de cota, ter a visão que, assim, o cumprir cota é a questão legal, mas o principal que a gente quer aqui é desenvolver profissional, é desenvolver um estudante, desenvolver um jovem que certamente, tendo essa experiência que ele vai ter, sendo desenvolvido na empresa, vai absorver, a gente vai ter uma redução aí dessa necessidade tão grande que o mercado tem hoje. Então, o nosso olhar está muito atento a isso, e a gente precisa falar com os empresários da região, a gente precisa chegar até esses empresários, a gente precisa esclarecer para eles como que esse processo funciona, e o CIE certamente vai ter uma solução para poder atender essa demanda dele. Porque eu fico pensando assim, para esse curso de turismo, por exemplo, eu vejo aqui, restaurante nós temos um monte, e entendo que essa moçada deveria fazer parte desse, ter pelo menos essas noções básicas que certamente esse curso vai oferecer. Sim. Nós temos hotéis, nós temos, né, eu sou gerente de uma pousada, e entre outros prestadores de serviço dessa área, cara, eu acho que a gente conseguiria, de acordo aí com o que a gente conversar, montar uma galera aí para poder qualificar esses estabelecimentos que já atendem. Exato. Entende? Exato. E aí eu vejo, nós ganhamos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico
em 2013, e efetivamente essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acho que ela deveria ser a locomotiva para outras atividades, mas acaba ela sendo puxada por outros segmentos, né? O Taylor, que era o último secretário de Desenvolvimento Econômico, ele também era secretário de Agricultura e Trabalho, né? A agricultura acabou norteando as ações porque era o nicho mais forte ali, talvez muito por conta do perfil dele também, porque ele é médico veterinário, então se identifica com essa área do agro, né? Agora, por exemplo, nós temos José Américo, que foi vice-prefeito na gestão anterior e agora está, parece que ele que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. É contador, é advogado, é um entusiasta do turismo também, faz parte conosco da Associação Turística da cidade. Então, talvez, quem sabe, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente consiga pensar nessas possibilidades. É uma das principais secretarias que a gente vê. Inclusive, a secretaria que eu tive contato de São Gonçalo, a primeira secretaria que eu tive contato lá foi Desenvolvimento Econômico, que é onde a gente começa a entender ali quais são as necessidades que o município tem e como a gente pode contribuir para essa necessidade. E o que é interessante, como a gente fala na contribuição, é porque a gente ajuda os dois lados. A gente ajuda esse empresário que tem uma necessidade, a população que precisa dessa necessidade, né, que essa necessidade seja fomentada para que gere oportunidade para esse jovem ou para esse estudante. E havendo essa contratação, né, havendo essa integração entre as duas partes, para que essa economia também na região gire. Porque vai ser mais uma pessoa, vai ser uma empresa que vai gerar uma oportunidade, consequentemente lá vai crescer seus negócios, um jovem que vai ser inserido no mercado de trabalho, então você vai ter a oportunidade sendo dada para eles, né? E o jovem que mora na região, como você bem colocou, a prefeitura daqui, por exemplo, vai dar daria oportunidade para os jovens daqui, sem dúvida, né? Porque, ao meu ver, complicado de se pensar de uma outra região dar oportunidade de estágio para um jovem que é daqui, né, como certamente em alguns casos acontece hoje, e esse jovem tem que fazer todo o seu trabalho, ter toda a sua vida, muitas vezes em outro município, porque às vezes a distância é longa, né, tem todas aquelas questões do dia a dia, então ele acaba tendo lá seu gasto, lá do seu salário como jovem aprendiz, da sua bolsa auxílio em outro local, podendo estar gerando essa economia na região. Não, pois eu costumo sempre dizer isso. O que eu entendo do transporte universitário, que é extremamente necessário, mas eu entendo que nós estamos gerando riqueza para outro lugar. Eu costumo sempre dizer isso. Você transporta... Inclusive mão de obra. Mas é isso. Essa mão de obra, eu quando falo gerar riqueza, é isso. Você transporta 1.300 jovens para ele trabalhar em outro centro. Você banca o transporte dele, que geralmente é o que é mais difícil para ele, e aí ele vai lá, ele cursa uma faculdade, começa a trabalhar numa empresa e acaba ficando por lá, começa a namorar uma menina de lá, e aí ele casa, forma a família, fica por lá, e depois só volta mais tarde, envelhecido e doente, para vir no Hospital das Civagas, que não desenvolveu, porque aqui só ficou o refúgio, só ficou o mais velho, só ficou... E a gente vê nesse círculo vicioso que eu fico olhando assim e falo, cara, esse círculo está acontecendo há 30 anos, ninguém parou para pensar, não existe um rejuvenescimento na cidade. Rio Bonito, por exemplo, eu costumo dizer que é uma cidade que parece o Fluminense de Fernando Diniz. Tinha um monte de coroa e um monte de menino. Não tinha ali uma meia-idade, né? Um equilíbrio, né? Em 24 deu ruim, né? Não, foi campeão da Libertadores em 2023 dessa maneira. Mas quando chegou em 2024 explodiu. E nós estamos aqui em Rio Bonito há 30 anos assim. Você tem aquele pessoal que já trabalhou e aí meio que aposentou, então, ou já fez um capital para ele poder... Aí ele vem, estabelece aqui, abre um restaurante, uma loja, um negócio e tal, mas ele já está mais ou menos com a vida resolvida. Ou você tem aquele cara na fase de sonho, né? E ele está trabalhando aqui, faz um negócio aqui, acolá, etc e tal. E daqui a pouco surge uma oportunidade e ele vai embora. E aí você nunca tem esse sujeito estabelecido por aqui, porque quem já passou, já está numa idade mais avançada, já não quer muito se aborrecer com funcionário, acorda cedo, não sei o que, ele já está na zona de conforto. E o sujeito que está desenvolvendo, daqui a pouco ele vai jogar na Europa. Ele vai trabalhar em São Paulo, vai trabalhar... eu estou aqui usando aqui a metáfora do futebol, né?
E aí ele vai trabalhar no Rio de Janeiro, etc e tal, para daqui 20, 30 anos voltar de novo, já meio que cansado e por vezes mais para sugar a cidade do que efetivamente injetar, produzir, né? E com isso as pessoas ficam assim, mas por que o município fica estagnado? Na minha concepção, por uma questão dessa. E aí culpa-se a política, bota a culpa em A, em B, em C e D, quando na verdade é uma questão conjuntural, estrutural, dentro do próprio desenvolvimento econômico nosso, que a gente não para para pensar. E é simples, porque assim, foi o que a gente falou agora há pouco aqui, demanda tem. Sim. Qualquer empresário que você for hoje, você vai ter alguma demanda ali com ele. Muitas vezes essa demanda, ela fica sendo protelada porque, mas se eu tiver que contratar um funcionário a mais, vai ter um custo alto, né? Eu não estou preparado. Então, assim, a gente entra nesse cenário com uma consultoria para essa empresa para explicar para ela o seguinte, olha, qual o cenário que você tem hoje? Tem tantos funcionários, preciso contratar um aprendiz, preciso aumentar isso aqui para determinada atividade, não sei como eu faço. Então, o nosso trabalho, Flávio, ele não se resume só a questão de atender a necessidade dele no sentido de lei. Não, isso aí é uma questão que é importante para se atender. Mas além disso, a gente pensa em conjunto, até numa possibilidade, como sugestões de reestruturação em atividades para que ele consiga ser mais produtivo, otimizar, né, o serviço, mas ter uma eficiência maior no trabalho sem precisar automaticamente ficar contratando mais pessoas para atender uma demanda e você nunca vê o seu lucro financeiro e tudo mais. Então a gente faz um trabalho com essa empresa para assim, entender a necessidade, fazer todo um passo a passo, analisar a questão com elas, atividades que são feitas, dentro dos programas que nós temos, quais são as atividades que podem ser feitas, que é vastíssima, assim, são muitas possibilidades, né? Seja nos cursos com os programas de aprendizagem, seja nas atividades do estágio, muita e como você traz esse cara treinado e qualificado, você vai otimizar o seu negócio e tal, para melhorar, né? E ele porque às vezes você enche de funcionário, mas de pessoas que não estão treinadas, não estão preparadas. Exatamente. E aí fica moroso o seu desenvolvimento que você poderia... Você cresce o seu quadro de funcionário e você não vê eficiência na produção. Exatamente. Isso aí não resulta em... Não resulta. Você está vendo um monte de funcionário entrando e o seu produto final continua o mesmo. Você não cresce como negócio. O que é interessante aí, né? Quando a gente faz esse trabalho de atividade, a gente sugere, a gente avalia, a gente entende qual o melhor curso para aquela demanda. Se não existe, por exemplo, o que é clássico hoje em dia, principalmente na rede de ensino, um profissional de marketing para poder cuidar das redes sociais, que as empresas que trabalham muitas empresas que fornecem essa atividade para as escolas, ela não fornece só para uma, são para várias escolas, né? Para várias escolas. E a gente sabe muito bem que determinadas ações que são feitas, como seu filho está lá num determinado dia fazendo uma atividade, que tem um rios, tem alguma coisa ali, tem que ser online. A coisa não pode passar. Né? Então, se daqui a 2, 3 dias já perde o efeito. Então, se você tem alguém dedicado para essa atividade, um estagiário seu na área de marketing, comunicação, ele vai estar 100% dedicado para a sua atividade. E aí eu vou dizer para você o que eu, na condição de profissional de comunicação, escuto. Não, rapaz, isso aí está muito caro para mim, sabe? Mas tem um garoto lá em casa que tá à toa lá, é um menino meu lá, um sobrinho, sabe? O garoto tá com 13, 14 anos, ele é fera nesse negócio de internet, vive mexendo nisso aí. Vou pedir para ele fazer para mim. Aí o cara entrega a imagem da loja dele, da padaria. Que pode ser uma ferramenta com potencial enorme. Mas entrega um menino de 13 anos. Nada contra o menino de 13 anos se ele tivesse uma orientação, uma formação, fosse um aluno do CIE. Fosse mas não, o cara coloca isso na mão daquele sobrinho como se fosse uma terapia ocupacional, porque o cara tá o dia todo no TikTok ou na Netflix. Então, vai dar resultado. Não vai. E aí também, até o próprio empresário, a falta de conhecimento do empresário em saber da importância que é uma rede social hoje. A gente fala muito isso em visitas, né? Tá? As diversas áreas em que a gente atua. A gente fala muito isso, mas eu tenho um site, mas eu não alimento. Olha, você tem um site, você tem uma rede social, você tem duas possibilidades aí. Se você tem e não alimenta, tira do ar, ou se você tem, investe que você vai ver o seu negócio crescer. Fato.
aí é fato. É, cara. tem um site no Alimentar, é a mesma coisa de você ter um carro na garagem com um tanque vazio. Com um tanque vazio. Né? Parado lá, né? Há anos parado lá. Mais ou menos essa aí é a metáfora. Eu tenho um Volvo parado ali na garagem, mas cheio de poeira. Não tem pneu e não tem combustível. Pois é. Porra. Então E o que é interessante aí, Flávio, e o que a gente pretende fazer aqui no município? É conversar com esse empresário. É falar com esse empresário o que ele precisa, entender o que ele precisa. É falar quais são as possibilidades que ele tem. Né? Falar sobre custos, falar sobre investimento, falar sobre mão de obra, sobre qualificação de mão de obra e como isso pode ser importante para ele. É tornar isso importante para esse empresário, fazer com que ele compreenda o seguinte: a gente não está aqui querendo vender para você uma ideia que a gente não acredita, muito pelo contrário. A gente quer vender para você possibilidades que você vai ver no seu dia a dia, para você vai ser interessante. De você ter uma experiência de contratar um estagiário, e é muito gratificante quando acontece isso, da gente conseguir ir lá, convencer, sentar com aquele empresário e falar: olha, contrata um e tem experiência. Aí dá um mês, 2 meses, ele te liga e fala o seguinte: pô, lembra aquele estagiário que eu contratei com você? Eu não lembro, assim, rapaz, tô precisando mais de 4 aqui. Pô, aquilo ali que você me ajudou, deu certo, a coisa aqui, o negócio tá fluindo. E eu preciso de gente, cara, preciso de gente para entrar aqui. E aí esse estagiário que entrou primeiro lá atrás, depois de 1 ano, daqui a pouco ele está sendo um CLT e está ensinando as atividades para os demais, e a coisa flui dessa forma. E o mais importante, às vezes esse empresário que estava com essa dúvida vai falar para você o seguinte: Flávio, ó, contratei com o Roosevelt lá, rapaz, não acreditava muito naquilo não, mas ó, pede pro cara te fazer uma visita aí que eu acho que vai ser importante para você. Estava precisando daquela demanda que a gente conversou, pede pro cara te visitar aí. E a coisa vai no boca a boca, que funciona muito bem aqui na região. Sim, com certeza. Bom, pra gente finalizar, Roosevelt, e assim, já agradecendo aqui a sua visita, vou repetir de novo a pergunta, até porque eu quero anotar aqui, porque eu quero acrescentar isso mais tarde aqui no nosso texto. Quero conhecer o CIE. Como é que eu faço? Eu vou disponibilizar para você os nossos contatos, tá? Telefone, e-mail, endereço da unidade, endereço da nossa sala de capacitação aqui, da capacitação de jovens aprendizes aqui na unidade. E para conhecer a gente é muito simples. É só ligar para a gente, fazer o contato com a gente por telefone ou por WhatsApp e agendar uma visita. Quer falar o telefone? É o seu telefone mesmo? É o da empresa, eu posso falar. O telefone é o 21, o 99769-9907. Roosevelt Monteiro. 99769-9907. 99761. 99761. 9907. 9907. E vai falar direto com você e marca a visita. Vai falar direto comigo. E o importante é falar dessa visita, Flávio, isso não tem custo algum para a empresa. O empresário que fica um pouco receoso, né? Mas vocês vão vir aqui. Nosso objetivo, na verdade, é falar com esse empresário, é falar com esse dono de lanchonete, é falar com esse dono de hotel, é falar com esse gerente de restaurante, todos os esse segmentos site que o jovem vai se cadastrar, como é que é isso? Qual é o endereço dele, para eu colocar aqui? Eu vou passar para você também o endereço, é o portal do CIE. Tá. Eu vou te passar direitinho lá, que aí eu te dou até algumas direções que são interessantes. O site é muito intuitivo, né? Muito fácil de navegação. Mas alguns pontos também que são interessantes lá, que é exatamente sobre o empresário, né? Para você empresário que quer conhecer a empresa, para você estudante que quer se cadastrar, para você instituição de ensino que quer se associar ao CIE, caso não aconteça, mas são pouquíssimas, né? Caso aconteça de não ter cadastro conosco, né? De não ter o convênio com a gente. Meu irmão, foi um prazer te receber aqui, tratarmos desse assunto que julgo ser tão necessário, tão importante, para a nossa região. Se a gente consegue represar essa mão de obra aqui, essa galera qualificada aqui, porque a gente acaba gerando mão de obra, gerando riqueza para outros centros que vão desenvolvendo. Exportando mão de obra. Exatamente. Né? E assim, cara, para você se despedir da moçada que está nos acompanhando, que vai acompanhar depois. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a vocês, agradeço a todos aí que tenham participado. É um prazer. Pode me convocar mais vezes que eu venho.
O CIE está à disposição aí, né? Eu como representante do CIE, a gente está aí praticamente no estado todo, né? Mas a gente tem um carinho muito grande aqui com o município de Rio Bonito, sabendo do potencial. São 21 cursos que você falou, né? São 21 cursos que existem no programa de aprendizagem. Então, para todos que tenham aí um interesse, tenham a curiosidade, principalmente para quem gera oportunidade, quem vai gerar oportunidade aqui para o município, o empresário, o comércio do varejo, a lanchonete, o hotel, o escritório de contabilidade, escritório de advocacia. As possibilidades são várias. E na dúvida que se tiver, faz contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em vir aqui, fazer uma visita comercial, explicar como é que funciona todo o programa, e certamente a gente vai conseguir te atender da melhor forma possível, né? Entre ambos os programas, o programa de aprendizagem, o programa de estágio. A gente vai dar uma solução aí para a sua demanda, para a sua necessidade. E principalmente, né, não esquecendo o público, eu costumo dizer que o público empresarial é muito importante para a gente, porque são eles que geram oportunidade. Mas não adianta gerar oportunidade se não tiver o jovem, se não tiver aquele interessado, aquele estudante lá que ele quer a oportunidade. Então a gente tem que falar com esse jovem também, né? Todas as instituições de ensino aqui que queiram contato com a gente está à disposição, né, para fazer um trabalho aí de reforço, para cadastrar esses jovens com o CIE, para que esses jovens busquem essas oportunidades. Então é um trabalho em conjunto, um trabalho aí a três mãos, digamos assim, né? CIE, empresários que geram oportunidade e o estudante na região para atender essa demanda aí de qualificação. E lembrando que muitos desses jovens, por vezes, eles acabam se tornando empresários, né? Empreendedores, exatamente. O cara começa, né? A gente tem experiências dessa também que eu conheço. O sujeito começou através de um cursinho ali, foi trabalhar numa empresa, viu como é que era o negócio e daqui a pouco ele está contratando e abriu a sua própria empresa, né? É ele que está tendo a necessidade lá de abrir vaga com a gente de aprendiz, de estagiário, é ele que vai ter essa demanda. Final de outubro, agora eu fiz o curso em Pretec do Sebrae e vi vários, eles apresentam pra gente lá durante o curso, grandes empresários do Brasil que a gente não sabe, né? Mas que foram em Pretec, no mesmo curso que eu fiz, e contando o testemunho deles ali e tal. E por vezes nós temos isso, né? Nós temos também figuras que entram através de programas assim, daqui a pouco desenvolvem, tem um talento, né? Estava adormecido por alguma questão ali, foi se desenvolvendo, se identificou com alguma área, foi estudando. Daqui a pouco é ele que vira empresário, vira empreendedor. Ele está contratando. Está chamando você pra... chamando a gente lá. E é até bom que é um cara que já conhece, né? Esse acredita muito mais ainda, né? No potencial E são esses que geralmente geram mais oportunidade. Eles entenderam de como aquilo foi importante para a vida deles. Perfeito. E aí que oportunizar para que outras pessoas também tenham a mesma. Aí o social fala muito alto. Rússio, obrigado, irmão. Foi um prazer te receber. Seu segurança já está ali, que eu estou vendo ele sentadinho. É isso. Gente, agradecer você que esteve conosco. Beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho. Papai do Céu abençoe rico e abundantemente cada um de vocês. Roosevelt Monteiro Souza, nosso convidado aqui hoje, trocando uma ideia com a gente aqui. Ele que é coordenador regional do Centro de Integração Empresa Escola, o CIEE. Então, deixou o telefone aqui, 9761-9907, para você conhecer melhor o trabalho, tanto para os jovens quanto para os empresários, né? Agendem uma visita e agradecer mais uma vez você que, por ter estado conosco. Prazer grande recebê-lo aqui. Um abraço. Beijo no coração. Obrigado, amanhã gente. A gente volta com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, gente! Um abraço. Fluiu, né? Rapaz, o telefone tava tocando aqui desesperadamente. É com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista, utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você.
o importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista eu te